O executivo de futebol do Paysandu, Frontini, falou sobre o desafio de vir para o Paysandu, disse sobre as dificuldades de contratar para o clube bicolor e falou sobre futuro, sobre objetivos na Série B, sobre a próxima janela de transferências e também falou a respeito de Iago Pikachu. Mas o que o Iago Pikachu tem a ver com esse papo? Bem, vamos falar sobre esse assunto agora, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é importante pra gente, para que a gente continue fazendo o nosso trabalho, para que a gente continue trazendo conteúdo para você. Lembrando que esse conteúdo está sendo feito em cima de uma entrevista que o jornalista Giuseppe Tommaso, do canal Tomazão TV, fez com o Frontin. A gente vai pegar os cortes dos principais assuntos e debater sobre isso. Primeiro, bora falar do desafio. O desafio dele aceitar vir para o Paysandu Esporte Clube, ainda mais no momento em que o time se encontra, no momento da zona de rebaixamento, brigando ali para tentar sair do Z4. Vamos falar, aliás, o Frontini vai falar sobre isso. Bora acompanhar. Fui muito bem recebido, apesar do momento estar delicado, né? Delicado assim em partes, eu cheguei já numa final, né? Então eu cheguei num momento muito bacana. Apesar de ter perdido o primeiro jogo, eu tinha uma confiança muito grande, por isso que eu aceitei. Eu poderia até ter vindo na segunda-feira, mas eu quis vir antes, até para poder participar também. Eu estava muito confiante, principalmente quando eu olhei o elenco, quando você olha a camisa, né? Você não pode desperdiçar uma oportunidade dessa. O medo jamais iria existir, pelo contrário, e se tivesse com medo, eu viria com medo mesmo, mas eu estava muito confiante. Infelizmente a gente não conseguiu, mas eu acho que a gente fez sim uma boa apresentação naquele jogo, já foi um clássico, né? Vencemos dentro de campo, mas não conseguimos vencer nos pênaltis. Aí depois as coisas começaram a caminhar de uma forma anormal. Eu nunca tinha vivenciado aquilo no futebol. Porque o time tinha dado sinais de uma reação, isso, né? Justamente. A gente fez um bom jogo, um ótimo... Dois bons jogos. Contra o nosso principal rival. E depois a gente fez outro bom jogo contra o América Mineiro. Até os 40 do segundo tempo. E depois daqueles 40 do segundo tempo, realmente as coisas desandaram. Ele também falou sobre as dificuldades de contratação que o Paysandu teve na última janela, apesar de que o Paysandu conseguiu contratar 10 jogadores, mas ele disse que teve atleta que falou assim, ó, nananina não pro Paysandu. Teve gente que recusou a proposta do Paysandu. Bora acompanhar. Realmente, muita gente que a gente estava ligando, pelo momento não queria vir, que é uma coisa normal do futebol, mas a gente iria assim achar grandes jogadores para vir. Entendeu? E não achar por achar, só para falar que trouxemos por trazer, e sim com convicção, com análise, entendeu? Com pesquisa, de entender o momento do atleta. Nós trouxemos atletas praticamente de todas as divisões, da Série A, B, da C, entendeu? Então nós mapeamos, trabalhamos bastante. O Cauê também foi fantástico, que é um analista de mercado que veio comigo, que eu já conhecia também. Então a gente ficava praticamente o dia todo aqui no clube, chegava às 7 da manhã e embora 8, 9 da noite. Ele também falou sobre o ambiente do Paysandu, como gerir o ambiente que o clube tem, que o clube tinha antes por conta da sequência negativa de derrotas, de empates, já que não tinha vitórias, e principalmente com relação à chegada dos novos atletas e também sobre a troca do técnico, né? A saída do Luizinho Lopes para a chegada do Claudinei Oliveira. Bora acompanhar. Para a gente começar a colher esses frutos, esses jogadores que chegaram, eles foram bem recebidos também. A gente não pode esquecer os que aqui estão. Né? É um conjunto, sabe? A gente está agora... Até porque você não pode criar um racha no grupo, você tem que... É uma unidade, né? Agora a gente tem as peças do quebra-cabeça e o Claudinei vai montar o quebra-cabeça para ficar realmente o cenário perfeito. Aliás, o Claudinei foi outra coisa bem pensada, né, cara? Assim, até porque ele jogou aqui no futebol paraense, conhece muito bem a atmosfera do que essa divisão também, né? O Claudinei é um cara leve, um cara tranquilo, sabe? É um cara que jogou também, sabe? É um cara que tem mais de um acesso na divisão e tem trabalho de recuperação também, então ele conhece as duas partes da tabela, a parte de cima e a parte de baixo. A convicção também foi grande. A gente fica triste porque tinha um grande profissional aqui também, que é meu amigo também, né? Mas assim, a gente tem que ser muito profissional nesse momento. O Luizinho é um excelente profissional, uma excelente pessoa. O futebol é resultado, né? É resultado, não tem como. Aconteceu com ele,
já aconteceu comigo também, enfim, é coisa do futebol, desde que a gente seja claro, transparente e age de uma forma profissional. Então, enfim, a gente trouxe essas peças, né, e as peças conseguiram se encaixar bem, o pessoal que ficou, e aí soa muito que parece, pô, trouxemos quase um time e tal. Assim, o elenco estava reduzido, né, a gente já notou isso daí quando a gente chegou. E a gente tinha que ter uma quantidade maior de atleta, entendeu, para não sofrer o que a gente sofreu agora, principalmente para frente. Agora que está tendo um jogo por semana... E mesmo assim nem está tendo todo mundo, porque tem muita gente que não conseguiu se recuperar ainda. A gente tem um jogo por semana tranquilo, mas daqui a pouco vai acumular novamente. Cartão... Então assim, nós trouxemos 10, mas nós também liberamos 5, 6, né? Então, quer dizer, foram 4 a mais, só não foi essa quantidade que parece que tem 50 atletas aí. Não é a maneira que a gente trabalha. Ele também disse sobre os objetivos do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele enfatizou que o objetivo principal do Paysandu é chegar aos 45 pontos. Chegou nos 45 pontos, é a primeira meta, é o primeiro objetivo, que é justamente aquela pontuação na média para salvar um time da Série B do rebaixamento. Bora acompanhar. Assim, agora nesse momento a gente não pode ficar olhando muito para a tabela, porque o nosso momento dentro de campo é bom, mas no quadro da classificação não é bom, sabe? A gente falando assim mais diretamente. Mas a gente tem que focar agora na pontuação. Eu acho que é isso que a gente tem que focar agora. Se a gente vai sair daqui 3 rodadas, se a gente vai sair daqui 10 rodadas, se a gente vai sair na penúltima rodada, enfim, a gente tem que conquistar esses 45 pontos. Conquistar esses 45 pontos. Eu acho que é o primeiro objetivo. E eu sempre falei isso daí, até quando eu entrei no campeonato para brigar por um acesso. Tô falando assim quando eu iniciei, entendeu? Primeiro objetivo é 45 pontos. Ninguém faz 65 antes de 45. Então vamos por parte. Então, quanto antes a gente fizer os 45, antes a gente vai poder sonhar. Coisa é lucro, não, antes a gente vai poder se programar para um acesso. Então vamos por parte. Eu acho que esse nosso objetivo agora do clube, isso daí eu falo no modo geral, é 45 pontos. Para se manter. Para se manter e quem sabe se Deus não tem uma coisa boa reservada pra gente. Teria que fazer uns 45 pontos, ia ficar muito agradecido. Teria que fazer um segundo, essa reta final de ida e uma volta melhor ainda. Eu já vi muita coisa no futebol acontecer, mas enfim, eu acho que a gente tem que ser realista. E para encerrar, ele falou sobre janela de transferência. O Paysandu tá de olho no mercado, tá de olho nas possibilidades. E o Frontini deu um exemplo aí do Iago Pikachu, né, sobre vir jogar no Paysandu. Bora acompanhar como é que foi a resposta dele. Dá um exemplo, vamos supor, a gente tem que ser muito pontual. Vamos supor que a gente encaixa aí uma sequência de vitórias aí, 5, 6, 7, 8. Estou te dando um exemplo bem positivo aqui mesmo. E de repente o Iago Pikachu fala que quer voltar. Não tem como, tem que voltar, né? Independente de como for o cenário. Você tem 10 vitórias, 15 vitórias, então assim, tem jogadores que a gente não pode abrir mão. Existe essa possibilidade de Pikachu voltar? Não, eu tô dando um exemplo assim Não, porque o contrato dele tá acabando lá, né? Quer dizer, depende só dele, né? Não é nem da gente. Mas assim, é um jogador que tem uma história fantástica no clube e um histórico profissional também muito positivo, sabe? É um exemplo, tanto dentro como fora de campo. Eu acredito. Seria bem-vindo. Uma hora ele vai voltar. Seria bem-vindo. Mas eu acho que uma hora ele vai voltar, principalmente pelo que ele entregou aqui. É um atleta que tem a identidade do clube. Eu penso que o Frontini conseguiu ali fazer do limão uma limonada. Nesse momento em que o Paysandu se encontra com as dificuldades, ele conseguiu ali articular para trazer um técnico que está acostumado a trabalhar com esse ambiente de pressão, que no caso é o Claudinei Oliveira, e ele realmente transparece ser uma pessoa muito íntegra, muito equilibrada para trabalhar nesse tipo de cenário. E os atletas que chegaram no Paysandu estão correspondendo positivamente. Então a tendência é que o Paysandu consiga os seus pontos para que consiga sair dessa zona de rebaixamento. E detalhe, que essa remontada do Paysandu é uma remontada que, se acontecer e se concretizar, ela vai ser uma remontada histórica. Porque nunca uma equipe da Série B conseguiu ali se recuperar a partir da 12ª, a partir da 11ª, 12ª, 13ª rodada. Então, vai ser muito interessante acompanhar como vai ser esse restante de primeiro turno e o segundo turno do Paysandu. A próxima janela de transferência vai abrir agora em julho e o Paysandu deve trazer alguns atletas ali para reforçar algumas posições, e até porque, afinal de contas, o Papão ainda precisa ajustar algumas coisas. Já melhorou em algumas, mas outras precisa ajustar, e o Frontini, claro, já deve estar de olho no que fazer e como fazer para poder conseguir essas contratações.
Mas e aí, torcedor, o que tu achaste dessa entrevista? Eu deixei o link fixado da entrevista completa aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários, melhor dizendo, e aí você vai poder clicar lá e prestigiar também o trabalho do Tomazão TV, do meu amigo Giuseppe Tommaso. Então, dê esse apoio aí e dê a tua opinião aqui, fala o que tu achaste dessa entrevista do Frontini, se você achou legal as declarações dele, eu quero te ouvir. Te inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esporte, porque isso é importante para que a gente continue crescendo e para que a gente continue sempre trazendo conteúdo bem legal, uns conteúdos bem legais para você. Muito obrigado e até a próxima!